Alemanha, ano zero, de 1948. Alemanha, ano zero é um filme distante no calendário, mas com um tema muito relevante e atual. Embora seja uma história ficcional, registrou um momento decadente da história alemã, quase como um documentário. E é organicamente um grande representante do neorrealismo italiano. Afinal, as destruições da guerra ainda estavam frescas. Não havia meios para fazer uma produção com preocupações estéticas ou com cuidados com iluminação, restando a opção de filmar a vida tal como ela era naquele momento. Com a luz natural, atores amadores, incluindo captação de ações e diálogos de moradores reais pelas ruas destruídas de Berlim. Nas primeiras cenas, ainda nos créditos iniciais, há tomadas amplas mostrando a arquitetura em ruínas de Berlim, com os habitantes bem pequenos, o que expressa seus sentimentos de desimportância diante da nova realidade e da falta de perspectiva daqueles que foram derrotados e agora estão humilhados. A câmera navega até a chancelaria, onde foi o quartel-general de Hitler, e adiante ela segue para o cemitério, com alguns trabalhadores cavando túmulos. E é onde encontramos Edmund, a única criança trabalhando naquele lugar. E ele é expulso e insultado como um impostor, pois não tem uma carteira de trabalho, é uma criança e, portanto, na visão dos adultos, está roubando a comida da boca dos verdadeiros trabalhadores. Pois bem, Edmund tem apenas 13 anos de idade, abandonou a escola, pois comer era mais urgente, e se colocou como responsável por trabalhar e alimentar a sua família, já que seu pai está doente em uma cama e o irmão mais velho tem medo de se apresentar à polícia e ser preso como nazista. E por estar escondido não pode ter uma carteira de trabalho. E como ninguém sabe que ele existe, não tem direito ao cartão de alimentação, sendo mais um fardo para os ombros de Edmund. Ist es dir klar, dass dein Bruder die ganze Schwere unseres Daseins allein auf seinen Schultern trägt? Und du, was tust du? Du lebst versteckt. Du meldest dich nicht einmal. Ich will nicht in irgendeinem Kriegsgefangenenlager verrecken. Ich hab genug. Kann ich. Ich habe dir doch die Zeitung gegeben. Du hast es auch. A irmã, Eva, não trabalha fora e sai todas as noites se contentando em ganhar alguns presentes, como cigarros, que pode vender no mercado ilegal, enquanto espera o retorno de seu namorado, que está em algum campo de prisioneiros pela Alemanha. Eva se esforça para não entrar em caminhos moralmente tortuosos em troca de alguns centavos. O pai, um antinazismo por vocação, sem qualquer possibilidade de colocar novas diretrizes naquela família, assiste os filhos em suas tentativas fracassadas de uma vida mais digna. Edmund havia sido da juventude de Hitler, embora seu pai tenha fraudado os documentos para que ele não se qualificasse. Mas o próprio menino denunciou o pai ao professor, pois ele queria assumir um posto naquele país que o então líder exaltava como um lugar para os escolhidos. Edmund foi absolutamente infectado por uma educação distorcida e virulenta, e agora, com o final da guerra, está confuso, sem conseguir entender para onde foram todas as certezas que foram ensinadas, e a quem seguir. Ele precisa de um líder. No núcleo familiar do menino, a partir de onde toda a história é conduzida, todas as personagens relevantes são homens. Não há mãe naquela família. Não se fala sobre o que aconteceu com ela, se ela morreu durante a guerra ou antes. Embora sempre vejamos Eva, a irmã mais velha, nada é mencionado sobre seu posicionamento a respeito do regime que caiu ou sobre os regentes atuais. Aliás, as mulheres são relegadas a um segundo plano nesse filme. A história, em grande parte, é um constante acompanhamento das idas e vindas de Edmund, à procura de uma resposta para sair daquela angústia,
de não ter dinheiro sequer para comida, sobretudo para seu pai. E com ele conhecemos uma população reduzida ao modo sobrevivência. E ele, que antes acreditava que estava vivendo uma revolução que os levaria como escolhidos ao topo do mundo, agora se vê em uma situação de caçador-coletor, literalmente catando sobras, sendo ludibriado e aprendendo novos truques com seus amigos igualmente desviados. Até que a velha praga nazista o reencontra, personificada no ex-professor da antiga escola, que só não está preso porque supostamente está doente, o que não o impede de ser um explorador de meninos sem rumo, como Edmund. E note que o professor se aproxima do menino no exato momento em que Edmund tenta se juntar a outros de sua idade, simplesmente para brincar. É a última chance que o roteiro oferece a ele para se conectar com a sua inocência infantil. Roberto Rossellini não foi um diretor comprometido com uma oposição ao fascismo. Ao contrário, ele, que iniciou sua carreira durante o regime fascista italiano, se beneficiou daquele regime e esteve em produções de propaganda. Não se pode esquecer que Mussolini foi o patrocinador da construção do grande e histórico estúdio cinematográfico Cinecittà. Mas esse passado, apesar de ser uma mancha na carreira de Rossellini, não o resume como artista, sem dizer da importância do conjunto de seu trabalho como pilar para a fundação do movimento neorrealista italiano. Neorrealismo que se estabeleceu sobretudo depois da quase destruição do Cinecittà durante a guerra. Sem estúdios, era necessário filmar nas ruas, com luz natural, com planos abertos e sem cortes. Esses aspectos mais crus eram mais importantes do que as falas e a estética, pois os temas eram relacionados à vida cotidiana e, sobretudo, assimilando questões sociais. E Roberto Rossellini ficou marcado como o principal diretor desse movimento. Sua trilogia da guerra chamou a atenção para uma Itália devastada, que tentava se livrar do fascismo e buscar a reconstrução, moral inclusive. Roma, Cidade Aberta, de 1945, abriu a trilogia e é até hoje, ao lado de Ladrões de Bicicleta, de Vittorio De Sica, o maior nome do neorrealismo italiano. Paesà, de 1946, deu continuidade à série, que foi fechada com o Alemanha Ano Zero, de 1948, com o qual Rossellini levou seu processo criativo para a Alemanha, para registrar em loco as consequências do desastre causado pelo próprio país. A ideia para o filme ocorreu quando Roberto Rossellini visitou a Alemanha em março de 1947. Assim que chegou a Berlim, se viu diante de uma loja com a placa Israel Bazar. Segundo o diretor, ele ficou sabendo que aquele era o primeiro comerciante judeu a se estabelecer em Berlim depois do pesadelo cruel da guerra. E ele encarou aquilo como um símbolo para o fim definitivo do nazismo. E ali começou sua pesquisa para o roteiro do filme, que rodou poucos meses depois. Nessa produção em solo alemão, Rossellini propôs um estudo de personagem. Embora haja vários personagens ao redor de Edmund, é ele que tem que lidar com as situações e consequências dos seus atos, apesar de só ter 13 anos. Edmund Meschke, o ator protagonista, era um menino de família circense e foi escolhido por sua semelhança com o filho falecido de Rossellini, Marco Romano, a quem o filme é dedicado, o que é uma razão para o filme ser ainda mais sombrio e enigmático. É uma completa mistura de realidades, inclusive a realidade pessoal do diretor. Se você assistiu Jojo Rabbit, de Taika Waititi, de 2019, não há como não ligá-lo à Alemanha Ano Zero. Só que, como percebemos, a ficção de Waititi fez várias concessões para ser viabilizada e assimilada pelo público atual. Vale muito a pena assistir as duas obras e estabelecer comparações. Voltando ao filme, com spoilers, o antigo professor de Edmund o influencia a cometer o ato que tornou o filme repugnante ainda na década de 40. Edmund ouve do professor com seus ouvidos previamente doutrinados
a explicação sobre a eliminação dos mais fracos. E junta isso ao fato de que seu pai acha que não tem mais utilidade nessa vida e clama constantemente pelo fim do seu sofrimento. E o menino assume de vez sua liderança em seu núcleo familiar e põe fim à vida do pai. Essa sucessão de acontecimentos dá prosseguimento a uma narrativa de causa e consequência, que não tem como ser positiva para o garoto. O ato que ele cometeu é hediondo. O mal já estava em todos os lados. Edmund não precisava se tornar parte dele. Então qual será a consequência que Rossellini determina? Após o menino tomar ciência do que ele fez e que todos os conceitos éticos que foram ensinados ostensivamente a ele só tinham sentido na Alemanha que desapareceu com o final da guerra, ele fica ainda mais confuso. E mais uma vez ele vai perambular pelas ruas, só que nesse momento ele vai ao encontro dos garotos de sua idade, que não o aceitam em suas brincadeiras. E ele vai então brincar sozinho, com um objeto qualquer como se fosse uma arminha de brinquedo. E aqui entra mais um lado íntimo e cruel de Rossellini. Essa era uma das brincadeiras preferidas de Romano, seu filho. Sentimos a solidão ressaltada no final do filme, e pelo sentimento explosivo de culpa pelo que fez ao pai, e por achar que não tem mais nada para ele no mundo pós-guerra, Edmund salta para o fim. Alemanha Ano Zero é um filme cru, que não acaricia a cabeça de ninguém, inclusive no início, na versão alemã, que é a original, há uma nota do diretor afirmando que não se trata de uma acusação ou defesa do povo alemão, e sim de uma constatação dos fatos. Embora mostre a natureza do sofrimento daqueles que antes eram altivos e agora são os aflitos, também lhes atribui responsabilidades, só que é cruel ao centralizar todo esse raciocínio em uma criança. Rossellini disse em uma entrevista que Edmund pode ser qualquer pessoa, criança ou adulto, inclusive o próprio Rossellini. Apesar de Edmund representar objetivamente a infância, usada e manipulada por uma doutrina extensivamente disseminada, eu vejo também como uma alegoria sobre a perda da inocência. A inocência que foi arrancada da criança pelo Estado, mesmo contrariando as vontades de seu pai. A morte dele pode representar a possibilidade de um recomeço para uma nova consciência. Até mesmo para Rossellini, que fechou a sua trilogia da guerra e talvez tenha repensado seus posicionamentos diante do fascismo italiano. É possível ainda que a morte da personagem tenha tido alguma função de trabalhar o luto pessoal de Rossellini pela perda de Romano, seu filho, ou mesmo para tornar seu sofrimento ainda mais visível. Pessoalmente, acho difícil entender como o diretor conseguiu encarar aquela cena final, embora ele não a tenha dirigido. Mas digressões só são possíveis com todo esse distanciamento histórico, já que abstrações não são muito bem vistas por aquela escola de cinema neorrealista. Ainda bem que um dos lados fabulosos da arte do cinema é que ela pode ser encarada de acordo com a visão de cada espectador. Qual é a sua visão? Deixe aí nos comentários. A música é de composição de Renzo Rossellini, irmão de Roberto Rossellini. É uma obra orquestral que narra o início do filme de maneira grandiloquente, como se estivesse introduzindo um acontecimento épico, enquanto a câmera vai nos mostrando e nos conduzindo pela cidade destruída de Berlim. O foco da câmera está nas edificações urbanas. Em seguida, a música desce alguns tons e passa rapidamente a insinuar o suspense, o drama que vem a seguir. Nesse ponto, a câmera desce ao cemitério e nos apresenta o menino, dando início ao filme. A partir daí, o que se tem é uma música de atmosfera que acompanha tanto os sentimentos de Edmund, quanto narra as situações de risco, de medo e finalmente de abandono das esperanças da criança, e anuncia com a percussão crescente as intenções finais do menino. Se você não viu a Alemanha Ano Zero, precisa conhecer. É um registro duro, realista, tanto da história política quanto da história do cinema.
No momento em que esse vídeo vai ao ar, o filme pode ser encontrado facilmente e gratuitamente no YouTube. Um bom filme para você!